Um mundo sem preconceito e discriminação é o que todos dizem querer. Mas, infelizmente, muitas vezes no dia a dia, até mesmo involuntariamente, reforçamos esses delitos. Um dos preconceitos mais arraigados é contra os homossexuais. Na Idade Média, os homossexuais dividiam as fogueiras da Inquisição com as mulheres. No século XIX, em muitos países, eram considerados criminosos. E em pleno século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, eram os primeiros escolhidos, junto com os judeus, para ir para os campos de concentração. O escritor irlandês Oscar Wilde, que viveu na segunda metade do século XIX, amargou 2 anos de prisão por assumir publicamente sua opção sexual. A socióloga Carolina Rodrigues, da Unicamp, afirma que preconceito é assumir diferenças historicamente definidas e transformá-las em desigualdade, gerando opressão e desvantagens para determinados grupos. A única possibilidade de superarmos o problema é coletivamente. Ninguém tem que sofrer sozinho, porque o preconceito atinge a todos. A escola tem um papel importante na luta contra o preconceito e a discriminação. A APUESP luta por uma educação que contempla a inclusão e o respeito às diferenças de raça, gênero ou orientação sexual. A homossexualidade, gente, primeiro assim, que se tem um mito de que é coisa da sociedade moderna, né? Pode ser, talvez, né? Mas desde o advento do cristianismo, né? Na verdade, sim, teve momentos de aceitação maior, se a gente pegar sociedades grego-romanas, acho que quem aqui é historiador sabe muito melhor do que eu, que se tinha uma aceitação, né? Uma liberdade muito grande nessa questão das liberdades sexuais e especificamente da homossexualidade, né? Quem conhece aqui sabe que os gregos e os romanos tinham por prática, né, os homens velhos terem meninos, né, meninos praticamente, que eram dos 12 aos 18 anos, como seus parceiros, né? E isso, socialmente, ele era-lhes dado esse menor para que ele até cuidasse da educação, né, formalmente, né? Às vezes os pais eram ligados muito à política, então esses políticos mais velhos, os homens mais velhos, é que eram responsáveis pela educação. E, infelizmente, tem um outro lado muito ruim, que a mulher também se via num papel muito secundário, até a gente vê historicamente como que era colocado. Então, a mulher tem um papel da reprodução, né? E nessas relações é valorizado. Mas isso muda com o advento das religiões, é uma pressão muito grande, volta a questão muito forte do patriarcado. Você tem uma ideia que era muitas guerras, né? Muitos homens morriam nas guerras, quer dizer, a população diminuía. Então, veio muito forte essa questão para que começasse a crescer o número de população, até para a questão do poder daquelas cidades, né, para as guerras. Então, teve se bateu muito forte na questão de se criminalizar, digamos assim, né, moralmente, a prática da homossexualidade, né. O Estado de São Paulo pune, por lei, quem discrimina o cidadão ou cidadã homossexual, bissexual ou transexual. A lei estabelece que vítimas de homofobia ou discriminação denunciam o fato às autoridades e ONGs para a aplicação de multas e até fechamento de estabelecimentos comerciais que pratiquem o crime. No Congresso Nacional, o projeto de lei complementar 122 de 2006, que estabelece a criminalização da homofobia, enfrenta forte oposição de setores conservadores. O projeto, de autoria da ex-deputada Yara Bernardi, aborda as mais variadas manifestações que podem constituir homofobia e estabelece penas específicas. O projeto foi elaborado a partir de pesquisas que revelaram números alarmantes contra homossexuais no Brasil. Em 28 de junho de 1969, um grupo de drag queens, frequentador do bar nova-iorquino Stonewall Inn, revoltou-se contra a brutalidade policial. A rebelião de Stonewall deu origem aos movimentos de celebração do orgulho gay e do Dia Mundial do Orgulho GLBT. Nós temos a primeira parada e aí começa a mudar a história, né? Começa a mudar. Em 95 tem o primeiro encontro da ILGA, que é a International Lesbian and Gays Association, já no Rio de Janeiro. Em 96 uma concentração aqui na Roosevelt, né? E o movimento começa a se fortalecer. Né? E em 97 nós temos a primeira parada, né? E aí o que traz de renovação para essa primeira parada, né?
primeiro a visibilidade, né? Então, os gays, lésbicas, bissexuais, travestis saem literalmente, começam a sair do armário, né? Porque quando a população vê aquela... Começaram com 2.000, 7.000, 35.000 pessoas na Paulista, e aí todo mundo começou a se questionar. Mas como que viado quer direito, né? Como é que sapatão quer direito? Não é que... E aí todo mundo começou a discutir, né? Peraí, eu trabalho com você, eu estou ao seu lado, né? Então eu quero ter os mesmos direitos que você tem, por que não? E aí a gente sabe o papel. Por isso que muitas pessoas falam, né? Ah, para que tem uma parada, né? É só para ter uma grande festa ou tem um intuito, né, de reivindicatório, de política? Então, acho que hoje a gente tem muito mais claramente isso, né? Teve um papel político no seu início e continua agora muito mais, né? Porque vimos num crescente. Então, era realmente a visibilidade, né? Saímos do armário e hoje nós nos mostramos na família, na sociedade, né, nas escolas, com todos os problemas aqui que vocês vivenciam, e resolvemos sair para lutar por esses direitos. Historiadores afirmam que, apesar da violência e da incompreensão ainda presentes, a homossexualidade vive o melhor momento da história. Apesar dessa constatação, é preciso continuar debatendo o assunto, principalmente no ambiente escolar. Estudo da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, de 2009, sobre discriminação no ambiente escolar, constatou que essa prática é contra alunos negros, pobres e homossexuais. Se a intolerância começa cedo, a responsabilidade pela superação das agressões cabe aos pais e professores. Nós precisamos que a escola pública seja de todos, ok? Isso nós temos consenso. Se é necessário que nós defendamos isso, é também necessário entender que a escola, se ela é violenta, é porque a sociedade é violenta, porque a escola não é separada, apesar dos muros querer indicar que ela não faz parte da sociedade, ela não é algo, né, que está dissociado. A sociedade é violenta, portanto a escola é violenta. Tá? A escola não são os muros, são as pessoas, portanto. Então ela vai defender a seguinte tese. Ela parte de 3 afirmações. Primeiro, não se pode dissociar a questão da violência na escola da problemática da violência presente na sociedade em geral. Segundo, o fenômeno da violência apresenta não só uma dimensão estrutural, que é capitalismo, né? Burguesia e proletariado. Ela entende isso, eu entendo, todo mundo entende, não vamos nem retomar o mérito disso. Mas é também uma dimensão cultural. Terceiro, as relações entre violência e escola não podem ser concebidas exclusivamente como um processo de fora para dentro. Então, o problema não é exclusivo da sociedade que afeta a escola, né? Mas também como um processo gerado no próprio interior da dinâmica escolar. A escola também produz violência. Violência aqui entendida, não só a física, que também é essa que dói, né? Que é a mais explícita, né? Mas é aquela do bullying, que nós não vamos retomar o tema aqui, mas é também aquela que afasta crianças, jovens e adultos da escola porque pertencem ao grupo LGBT. Né? Não são poucos os analfabetos dessa comunidade. Então, se eu digo que é normal qualquer criança ser perseguida por um grupo de outros porque é gorda, porque é alto, porque é magro, porque é isso, porque é aquilo, se eu, como educador, não me indigno, não refaço a postura e a condução dos estudantes e dos funcionários e professores na escola, então eu produzo violência lá dentro, pela própria negligência do processo, omissão. Isso também é violência. Ainda que eu tenha uma posição político-partidária diferente, isso não significa que eu tenho que maltratar o outro, que eu tenho que torturar o outro e que muitas vezes levar às agressões físicas. Tá certo? Porque é da democracia ter opinião diferente. Agora, o que não é da democracia, o que não é da república, eu perseguir, torturar e matar. Para especialistas, atividades pedagógicas que envolvam os estudantes no tema são bem-vindas. Para elaborar essas ações, os gestores escolares e professores podem utilizar as leis e ações oficiais contra o preconceito, seja machismo, homofobia ou racismo. Até sábado que vem e uma ótima semana a todos. Até lá.